Senhor presidente, senhoras queridíssimas deputadas estaduais, deputados, amigos, eu venho no tempo de liderança e ia falar no grande expediente, mas em razão das votações nominais, preferi deixar para fazer meu pronunciamento aqui no tempo de liderança. Venho mais uma vez falar sobre um assunto que me trouxe a esta tribuna durante várias vezes no ano de 2016, quando eu, juntamente com a deputada Tereza Leitão, estivemos participando da CPI das faculdades irregulares aqui em Pernambuco, CPI pioneira no país, que trouxe ao conhecimento de toda a sociedade, das instituições, dos órgãos competentes, o esquema fraudulento que existia em nosso Estado e também nos outros estados da Federação, que enganavam jovens, estudantes, que de forma determinada se matriculavam na faculdade, achando que aquela instituição de ensino era, na verdade, uma faculdade devidamente autorizada e credenciada para dar aula, e acabaram aí por ter seus sonhos roubados, além dos valores pagos que não foram jamais devolvidos. A partir do trabalho que fizemos de mapeamento das instituições que atuaram de maneira irregular, conseguimos, com o trabalho muito dedicado da deputada Tereza Leitão, relatora da comissão, encaminharmos o documento, o relatório final, para o MEC, para o Ministério Público Federal e para conhecimento de demais órgãos pertinentes. E, a partir daí, começou, então, a efetivação dos encaminhamentos que foram concluídos. No Ministério da Educação, já sob a administração, gestão do ministro Mendonça Filho, várias providências foram tomadas. Algumas delas de maneira muito incisiva, que determinou o fechamento, por exemplo, da FUNESO, da Faculdade de Olinda, uma instituição de mais de 60 anos de fundação, que determinou o fechamento da FADIRE e o encerramento de suas atividades fora da sua sede em Santa Cruz do Capibaribe, e outras 17 instituições envolvidas no crime que se cometia contra os jovens estudantes por todo o Estado. Ontem recebi aqui, na verdade, no dia 29 de março, foi publicado o despacho no Diário Oficial da União, despacho do Ministério da Educação, que determina que os estudantes que foram diplomados desde 2012 por essas instituições de ensino envolvidas nessa fraude que foi descoberta aqui por Pernambuco, que elas enviem a documentação de seus estudantes para, então, ter seus diplomas cancelados. Portanto, profissionais, estudantes que durante 4, 5, 6 anos cursaram a faculdade, receberam seus diplomas de 2012 para cá, provenientes dessas faculdades, dessas instituições de ensino, eles terão o seu diploma cancelado. Desde o primeiro momento, eu, a deputada Tereza Leitão, desde a nossa reunião com o Ministério Público Federal, também com o MEC, colocamos sempre o sentimento do hipossuficiente, da pessoa que passa dificuldade, desses estudantes que viveram, se dedicaram para poder ter o seu diploma de graduação, deputada Dilson, e que agora vão ver seus sonhos roubados. Algumas pessoas no meio do curso, deputado Zé Maurício, que ficaram com o tempo e o dinheiro perdido, depois de 2 ou 3 anos de curso, e outros, no caso, em razão desse despacho que foi dado no dia 29 de março deste ano, última semana de março. Nesses casos, alunos e estudantes que concluíram seus cursos e que vão ter seus diplomas cancelados. Isso significa dizer que dezenas e centenas de professores que tiveram aí melhoria salarial em razão de plano de carreira, ou profissionais das mais variadas áreas que estavam exercendo a sua profissão, vão voltar a estaca zero. E desde o início, eu, a deputada Tereza Leitão, os membros da comissão da CPI, a gente colocou junto ao MEC a necessidade de se ver a situação desses estudantes.
A gente quer que essas faculdades sejam fechadas. A gente quer que esses cursos sejam proibidos. A gente quer que esse povo que administra essas faculdades sejam presas. Mas a gente não deseja que os estudantes sejam prejudicados. Essa não é, nem nunca foi, nem será o objeto da nossa CPI. Desde o início solicitamos que o MEC encontrasse uma alternativa, e foi falado lá em reuniões que tivemos em Brasília sobre a alternativa de se fazer um teste de proficiência, para que esse estudante, na hora que tivesse avaliação sobre o seu nível educacional, ele então pudesse ser dirigido para uma outra instituição para poder concluir o curso. Mas esse encaminhamento não vingou. Portanto, eu venho hoje aqui a esta tribuna fazer essa solicitação ao Ministério da Educação, que tem sido tão atencioso em relação aos encaminhamentos dessa CPI, e também ao Ministério Público Federal. Primeiro, para que as ações criminais aconteçam e que esses criminosos sejam presos. Cadeia para esses criminosos. Segundo, que os estudantes que não tinham concluído ainda os seus cursos, eles possam ter o seu dinheiro de volta e os seus danos morais reparados. O Ministério Público Federal, no município de Caruaru, já tem uma ação civil pública, arbitrando em R$5 mil de dano moral e deixando para uma ação de liquidação para arbitrar em relação aos danos materiais que devem ser devolvidos. É preciso que seja dado encaminhamento. E, por outro lado, que o Ministério da Educação tenha a máxima atenção com esses estudantes e que a gente possa encontrar um caminho para que eles possam terminar o seu curso ou que sejam validados os seus diplomas a partir de uma medida excepcional, extraordinária, para que eles não fiquem totalmente prejudicados e totalmente lesados nessa fraude que se instalou não só em Pernambuco, como em todo o país. Além de que já está traçado com a deputada Tereza Leitão a nossa ida a Brasília, na Câmara dos Deputados, quando visitaremos o novo presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que foi escolhido o deputado Danilo Cabral, pernambucano, do PSB. Vamos até Danilo, ao excelentíssimo senhor Danilo Cabral, para poder solicitar dele o encaminhamento que seja feita uma CPI nacional, tendo em vista que existem faculdades e instituições de ensino praticando irregularidades no Espírito Santo, em Goiás, em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, praticamente todo o Norte e Nordeste, também estados do Centro-Oeste, e isso não é concebível, é preciso que isso esteja um fim, porque a gente fez a CPI, Pernambuco se livrou dessas faculdades, mas é preciso que a gente esteja sempre atento, senão essas faculdades voltam a atuar em Pernambuco. Então, esses são os encaminhamentos que eu faço hoje aqui desta tribuna, solicitando muito a atenção do Ministério Público Federal, principalmente do MEC, em relação a esses estudantes, para que eles não fiquem totalmente prejudicados. É preciso que a gente tenha atenção e tenha piedade desses alunos que foram vítimas, né, desses criminosos aqui em nosso estado. Muito obrigado.